Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História, seja bem-vindo ao TV Araxá Educa, seja bem-vindo você aluno da EJA. Essa aula é feita especialmente para você. O meu nome é Carlos Dias, professor de História. Nós vamos falar hoje do nível 2 da EJA e o tema de hoje é o primeiro reinado. Olha que tema interessante, que tema mais bom de nós estarmos comentando. Mas antes de nós falarmos desse primeiro reinado, vamos estar lembrando aí do processo da última aula anterior, da aula anterior, a nossa última aula, que foi justamente o processo de dependência do Brasil. Nós vimos a questão do retorno do rei, tá? Lembra que a família real veio para o Brasil em 1808 e em 1820, após a revolta do Porto, o Dom João VI teve que retornar para Portugal e deixou no seu lugar o filho dele, tá? E o filho dele começou a ser pressionado também pelas cortes portuguesas para retornar para Portugal. E foi o chamado Dia do Fico, né? Após os Partido do Brasil colher ali 8.000 assinaturas, ele falou: para o bem da nação, diga ao povo que eu fico. Tá? E depois, no dia 7 de setembro, foi a proclamação da República. O Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal e passa a ser agora uma monarquia, né? Nós vamos ter nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. Assim o Brasil inaugura então o que nós chamamos de primeiro reinado, tá? Que é justamente a matéria de hoje sobre o primeiro reinado. Então, se perguntar para vocês qual o período que inicia o primeiro reinado, justamente com a proclamação da República em 1822, tá bom? Lembrando que o Dom Pedro foi coroado no dia 12 de outubro de 1822, no mesmo ano ele foi coroado como imperador do Brasil. Então, proclamada a independência, nós temos a chamada construção do Estado Nacional, a construção do país, a formação do país. Quando fala Estado, precisa ter uma lei, precisa de uma lei para organizar a estrutura do país. Tá? A proclamação da República não significou mudanças estruturais. Achei interessante essa expressão, porque não significou, por exemplo, nós temos tanto o latifúndio quanto a escravidão foram mantidos. Então, o que é o latifúndio? As grandes propriedades. No Brasil continuou existindo as grandes propriedades. E principalmente a escravidão, pessoal. A escravidão no Brasil, para vocês terem noção, a independência foi em 1822. A escravidão, a abolição vai acontecer em 1888. Um ano antes da proclamação da República, tá? Da República, agora, proclamação da República. Nós estamos falando da proclamação da independência. Então, um ano antes que foi feita a abolição. É claro, vai haver toda uma pressão da Inglaterra, por exemplo, que era pressionando o Brasil para poder fazer essa abolição. Vai ter algumas lutas abolicionistas dentro do país, as revoltas dos próprios escravos. Mas com a proclamação da independência do Brasil, nós manteve a escravidão no Brasil. Foi implantado o quê? A monarquia foi estabelecida. Por que a monarquia é estabelecida? Foi estabelecida como forma de governo. Só para poder registrar aí, os outros países aqui na América do Sul, né, começando do México até chegar no Chile, praticamente tornaram o quê? Uma república. Tá? O Brasil foi uma monarquia. Mas não poderíamos ser outra coisa se não fosse uma monarquia. Por quê? Quando Dom João VI foi embora, eu falei isso nas aulas anteriores, quando foi no processo de independência, o Dom João VI mesmo, né, falou com o filho dele: filho, faça a independência antes que o outro faça, antes que apareça um aventureiro. E como ele era um monarca, como ele era um rei, né, ele foi embora, deixou o filho dele como príncipe regente no lugar. O príncipe regente tinha que implantar o quê? Uma monarquia. Se porventura ele implantasse uma república, o que aconteceria? 4 anos depois, teria eleições, ele seria substituído. Não manteria, né, vamos dizer assim, as regalias de um rei, de um imperador. Então, com a monarquia, tornou-se o rei do país. Então, a construção do nosso país, o que nós temos que entender? Não houve mudanças brutas, né, mudanças estruturais, manteve-se as grandes propriedades de terra, manteve-se a escravidão e implantou-se uma monarquia no nosso país. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, justamente de alguns escravos, né? Os escravos, pela imagem, eu li o histórico da imagem, ele estava reunido na fazenda porque ia ser transferido de uma fazenda para outra fazenda. Provavelmente uma fazenda lavoura de cana-de-açúcar, tá bom? Então, para acontecer essa independência, para que o Brasil ficou independente, teve as chamadas as lutas internas, aquelas resistências para que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Lembra quando nós falamos da Revolução do Porto? Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Os portugueses queriam que o Brasil retornasse, deixasse de ser Reino Unido, Portugal e Algarve e voltasse a ser colônia. Para que os portugueses queriam manter os seus privilégios, manter os seus monopólios, manter o seu domínio.
Então foi necessário o quê? A expulsão das tropas portuguesas aqui do Brasil, porque eles não desejavam que o Brasil ficasse independente. Para manter a unidade e garantir a independência, Dom Pedro precisou expulsar as tropas portuguesas, conter separatistas, aqueles que não eram a favor da independência, né? Separatistas aí, eram pessoas que queriam fazer a Revolução Pernambucana, a Revolução do Equador, queriam fazer um país à parte, então separar o país, né? E controlar os grupos contrários ao regime monárquico. Por que contrário ao regime monárquico? Já se inspirava no Brasil, alguns desejavam que o Brasil ficasse dependente de Portugal, mas que não fosse uma monarquia, que fosse uma república. Então, Dom Pedro teve que conter toda essa situação. Os portugueses que estavam aqui, que desejavam que o Brasil voltasse a ser uma monarquia, aqueles que eram contrários ao regime monárquico e aqueles que desejavam separar. O que é importante na independência do Brasil, assim, um fato importantíssimo, que a independência conseguiu manter a unidade territorial, enquanto que a dependência das colônias espanholas praticamente fragmentou toda a colônia espanhola. O Brasil não, a colônia portuguesa tornou-se o país, que é o nosso país, o Brasil. Nessa expulsão, nessas lutas com os portugueses, né, uma das disputas mais interessantes foi justamente na Bahia, né? As forças imperiais contaram com a ajuda de proprietários locais. Esses proprietários locais formaram o exército, tá? Inclusive muitos escravos foram utilizados como soldados, tá? Eles ingressaram como soldados na promessa de, no final da vitória, da expulsão dos portugueses, eles seriam livres, tá? E os portugueses conseguiram expulsar, os portugueses foram expulsos, na verdade, desculpa. Os brasileiros expulsaram os portugueses, né? Então os portugueses foram expulsos dia 2 de julho de 1823. Essa data é tão importante na Bahia que até hoje é comemorada esse dia a vitória da Bahia. E aqui tem um mapa de algumas regiões que aconteceu essas revoltas, né? Nós temos aqui a vitória 2 de julho de 1823, a expulsão de forças portuguesas em 1824, tá bom? Então, só para a gente estar ilustrando esse fato. E teve um destaque especial, pessoal, nessa expulsão dos portugueses, nessas lutas internas para reconhecimento da independência, a Maria Quitéria de Jesus. Eu até gostei, achei interessante colocar essa questão da participação da mulher, tá? Porque ela é considerada a primeira mulher a integrar uma unidade militar do Brasil. E ela foi reconhecida depois. Em 1996, 143 anos após a morte dela, ela foi homenageada pelo Exército Brasileiro. Ela faz parte do grupo que são patronos do Exército. Uma mulher, Maria Quitéria de Jesus, lutou bravamente do lado dos brasileiros na expulsão dos portugueses, tá bom? Uma salva de palmas para as mulheres e a participação das mulheres, tá bom? O reconhecimento da independência. Quando o país ele proclama a sua independência, nós somos livres. Não. Ele tem que ter um reconhecimento internacional. Primeiro, um reconhecimento interno. O Dom Pedro teve que combater aquelas revoltas separatistas, revolta dos portugueses, e tem um reconhecimento externo agora. Então, a primeira nação do mundo a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, seguida de Daomé, tá? Que é um país africano que era fornecedor de mão de obra escrava para o Brasil. Então, para eles era interessante porque eles queriam continuar vendendo escravo para o Brasil. É claro que vai acontecer o final disso aí, porque a Inglaterra vai lutar, né? Vai colocar, a partir da 1845, a Inglaterra vai proibir o tráfico negreiro para o Brasil. Mas os Estados Unidos foi o primeiro a reconhecer. Por que os Estados Unidos foi o primeiro a reconhecer? Justamente por causa da doutrina Monroe, tá? A expressão que eles falavam, América para os americanos. Então era interessado, então o que os norte-americanos estavam interessados? Justamente no comércio consumidor aqui do Brasil. Os ingleses, eles eram aliados de quem? Dos portugueses. Lembra que foram justamente os ingleses, existia um acordo comercial da Inglaterra com Portugal. Foram os ingleses que conduziu, né, a família real, fizeram a escolta da família real para o Brasil. Então, a Inglaterra era aliada de Portugal. Só que o que a Inglaterra fez? Ela participou da negociação, tá, das negociações entre Portugal e o Brasil. Tá? Então, qual foi a participação da Inglaterra? A Inglaterra, ela financiou o Brasil em 2 milhões de libras esterlinas. Essas libras esterlinas foi a indenização que Portugal pediu ao Brasil para que ele reconhecesse a independência. Olha que interessante.
Lá nos Estados Unidos, quando eles proclamaram a independência dele, as 13 colônias, houve confronto com os ingleses. O Brasil não teve confronto com os portugueses. O confronto só foi interno, mas não teve uma luta contra Portugal, não teve uma batalha contra Portugal, tá? Como que foi solucionado? Justamente o pagamento dessas libras esterlinas, que foi o empréstimo dos ingleses. Então o Brasil já começa independente de Portugal, agora já dependente economicamente dos ingleses, né? Já com a dívida com os ingleses. Tá? Então vamos ver agora um pouquinho sobre a organização política desse país recém-independente, né? Então, antes da independência do Brasil, Dom Pedro já tinha convocado uma Assembleia Constituinte. O que é o papel da Assembleia Constituinte, pessoal? Toda vez que fala Assembleia Constituinte, é justamente para elaborar uma Constituição. No caso, a nossa última Constituição é de 1988, tá? A elaboração da nossa Constituição, a última nossa, agora da República. Aqui, no caso, foi convocado a Assembleia Constituinte para elaborar as Constituições. Após a independência do Brasil, eles começaram os trabalhos em maio de 1823. E o Antônio Carlos de Andrada, irmão de José Bonifácio, ele apresentou o primeiro projeto de Constituição. Então, quando se reúne ali, então quem participou, essa era composta, quem que era o pessoal que fazia parte dessa Assembleia Constituinte? Faziam parte 90 deputados, eram grandes proprietários de terras, tá? Membros da igreja, tá? Juristas e alto funcionário público. Então, essa Assembleia Constituinte era composta da forma 90 pessoas. E qual que era a missão deles? Elaborar uma Constituição. Então, é apresentado o primeiro projeto da Constituição, como que seria a estrutura dessa Constituição. E apresentado por esse o Antônio Carlos, que era irmão de José Bonifácio. Então, qual que era o pensamento dele? Primeira coisa, a subordinação do poder executivo e forças armadas ao poder legislativo. Então, nós temos a divisão dos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Isso é o padrão. Então, só que eles desejavam o seguinte, que o poder executivo, que era exercido pelo imperador, e as forças armadas, que era comandado pelo imperador, fosse subordinado ao poder legislativo. Desejavam também que o voto fosse censitário. O que é um voto censitário? De acordo com a renda econômica, tá? Então, você tinha que ter uma renda econômica para você ter direito a voto. Fora que quem poderia votar? Você tinha que ter essa renda econômica, tinha que ser, no caso, homem, maior de 21 anos. Era proibido votar indígenas, escravos, tá? As mulheres. Essa proposta de Constituição não foi aceita. Dom Pedro não gostou da ideia. Então ele coloquei, interessante essa frase, ó, com receio que a sua autoridade fosse diminuída, tá? Porque o poder dele ia ser controlado pelo legislativo. O que o imperador fez? Ele mandou dissolver a Assembleia Constituinte. Ele pegou o exército e falou assim, olha, vão lá para a Assembleia Constituinte, no prédio, cercar o prédio em volta lá e dissolver. O que é dissolver? É falar, ó, não tem mais Assembleia Constituinte. Não tem mais, os 90 acabaram, tá? Acabou a reunião, vocês não vão fazer Constituição. O que Dom Pedro fez? Ele nomeou um Conselho de Estado para elaborar uma nova Carta Constitucional. Então, uma reunião da Assembleia Constituinte, que eram 90 pessoas reunidas, né? Juristas, membros da igreja, membros da sociedade, grandes proprietários, funcionários públicos, tá? Agora ele decidiu colocar o quê? Apenas 10 pessoas. Foi chamado Conselho de Estado. E a primeira Constituição brasileira. Então, se eu perguntar para vocês qual que é a primeira Constituição nossa? Justamente a Constituição outorgada de 25 de março de 1824. Por que falou outorgada, pessoal? Pensa aí, você é aluno da EJA, por que você acha que é uma Constituição outorgada? Foi uma Constituição imposta, tá? Foi uma Constituição que o imperador falou, tá aqui a Constituição, assim vai ser as nossas leis. Ele, que não vou dizer, ele não ditou a Constituição, mas ele falou como que ele queria essa Constituição. E dentro das medidas da Constituição, né? Claro que a Constituição é bem complexa, são vários assuntos, mas destacou o quê? O que não podemos destacar? Foi estabelecida uma monarquia hereditária, ou seja, o Brasil agora, ele poderia falar na Constituição, ó, o Brasil vai ser uma república, tá? Vamos ter eleição para presidente de 4 em 4 anos. Não, ficou definido que seria o quê? Uma monarquia hereditária, o poder passado de pai para filho. Morre um, assume o filho. Morreu, assume o próximo filho, tá? A divisão dos poderes, olha que interessante. Aqui você é a atualidade nossa, né? Nós temos executivo,
legislativo e judiciário. Mas nós aqui abrimos um parênteses, tinha um quarto poder, o poder moderador. Esse poder moderador, ele era exercido pelo imperador. Então o imperador tinha na sua mão dois poderes. O executivo, tá, que é padrão, já falei isso em algumas aulas anteriores. O que é o executivo? No caso de município, é o prefeito. No caso de estado, é o governador. No caso de país, é o presidente. Então, no caso aqui, é o executivo. E ele tinha um poder moderador. Esse poder moderador, gente, era um poder, eu vou dizer para vocês uma expressão mais atual, né? Um superpoder. Ele poderia escolher o Senado, ele poderia dissolver o Congresso, ele poderia escolher o presidente das províncias. Lembrando que quando eu falo presidente de província, é o presidente do estado, tá? No caso, nesse período não tinha expressão estado, ainda era província, tá? Então era um superpoder. Aquilo que ele temia antes, o poder dele ser limitado, agora ele coloca um quarto poder que dá para ele superpoderes. E na primeira Constituição também o voto torna-se o voto censitário, o voto de acordo com a renda, tá bom? Temos aqui a capa da primeira Constituição, eu achei muito bonita essa capa verde, né? A capa da Constituição do Império, a primeira, se perguntar para vocês, qual que é a nossa primeira Constituição? A Constituição Ortogada de 1824. Primeira Constituição da monarquia, tá? Do Brasil. Depois nós vamos ter a Constituição da República, que não é a nossa aula de hoje. Alunos, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Esse tema é muito gostoso, porque é um tema muito próximo de nós. É um tema, podemos dizer, um tema atual. Então, você é aluno da EJA, continue com seus estudos, bons estudos, faça mais um pouco de pesquisa e até a próxima aula.